E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o Pode Construir. Hoje vamos ter o prazer aqui de receber novamente a arquiteta e a grande amiga minha de longa data, Juliana Bortolaia, mas hoje a Juliana trouxe uma outra convidada para nos dar o prazer aqui, também a arquiteta e urbanista Silvia Gabos. Silvia, Juliana, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Quero primeiro agradecer a vocês aí pela disponibilidade da agenda. Eu sei que vocês estão numa correria, projeto para cá, projeto para depois. Eu vou contar mais para vocês, tá? Mas muito obrigado e sejam muito bem-vindas. Nós tá? que agradecemos. Prazer. O que a gente vai fazer hoje aqui, pessoal? Nesse momento, a gente vai falar de algo que até eu trouxe à tona outro dia, muito superficial, com a Juliana, num outro momento, e que aí convidamos a Silvia para nos dar o prazer para a gente falar disso dentro da construção civil, que eu acho que é uma coisa muito importante, que as pessoas não têm dado muita, talvez, importância, que são os projetos complementares. Né? Por que eu falo de projeto complementar? Elétrico, hidráulico. A gente está vendo o mercado em expansão da automação, Exato. Que antes estava meio embaixo e agora voltou. Mas eu não vou falar muito disso. Eu vou deixar vocês falarem aí para nós que vocês... qual que é o ponto de vista e como vocês lidam com isso no escritório de vocês. Gente, a palavra de vocês, fiquem à vontade. Bem, funciona assim. Hoje é muito importante compreender que todos os projetos, uma planta, ela tem algo a mais. Sim. Ela não fala mais só em planta. Antigamente, nós dávamos entrada na prefeitura e seguíamos com aquele projeto até o final da obra, com tudo na nossa cabeça. Era mais ou menos assim. Aí você saía com o cliente para definir o revestimento que ele ia usar, aí você esquecia qual era a cuba que tem que combinar com a torneira, porque ela tem que ser complemento uma Sim, coisa da outra, sim. né? Então, assim, hoje é fantástico a forma como a gente... O nível de detalhamento, de detalhamento de um projeto, né? Então, assim, a planta de iluminação, a planta de elétrica, a planta do gesso, a parte toda da hidráulica, todos os pontos, né? No nosso escritório, nós não fazemos projeto de hidráulica nem de elétrica. Uhum. Isso a gente direciona para um engenheiro. Então, Certo. isso é mais um complemento, né? Agora, os nossos... Mais uma parceria, Exato. mais um trabalho que vocês têm que, Sim. teoricamente, passar e acompanhar. Exato. Porque o cliente te cobra muito isso. Isso. Então, é uma forma de haver menos erros. Sim. Aí, o fato mais agravante disso tudo é que todos esses projetos são preparados, são entregues e muitas vezes eles ficam Na gaveta. dentro da churrasqueira. Essa foi boa, Junião. Se você quiser acender a sua churrasqueira, pegar um Tá projeto preparado. complementar, hein, Junião? Que sacanagem isso. É assim, você vai procurar, cadê o projeto? A hora que você chega fica na obra. triste, a gente Então, fica por mais triste. que você fale assim, não, vamos colocar todos colados, organizados, para a hora que a gente chega fica mais fácil. A primeira semana vai bem, na segunda já ventou, já descolou. E não há esse respeito com o projeto, entendeu? Porque são horas detalhando, horas trabalhadas e que aquilo ali é o que fala hoje. Não adianta, eu não sei para obras, eu falo assim, eu preciso de auxílio, preciso de projeto. Porque eu não decoro mais, eu não tenho, o meu HD já foi, entendeu? Então, já está vencido. Silvia, eu vou falar a verdade para você, eu acho que não é nem o HD, tá? Mas é uma coisa que eu estava conversando com a Juliana num outro momento, na questão do projeto de execução. Porque Certo. quando o cliente entra no seu escritório, tá? Ele quer um projeto Silvia Gabos ou quer um projeto da Juliana Bortolaia. E para ele não quer saber se tem o complementar ou não. Só que não, aí mas é entra. importante eu falar quanto. sobre isso. Exatamente. Né? E é aquela questão do ele vai- A precificar. importância desse Ele só vai projeto saber a hoje. importância que é quando lá na frente começa ter os problemas, Uhum. entendeu? De execução, Sim. porque uma coisa é linkada com a outra. Então, o projeto dúvida. em si, a planta em si, é ligada com o detalhamento da execução. Então, assim, certeza. não é só pegar uma planta lá, um quadradinho, tal, vou posicionar, né, o vaso, que seja ali o layout que for, e aí na hora de executar, você não ter a posição exata. E aí começa
é onde o cliente começa a ter os problemas de execução, porque numa marcenaria, numa futura instalação de algum eletrônico, algum eletro, Sim. e aí não tem a tomada, não está no eixo, né? Enfim. Exato, é tudo Aí isso que o fala. cliente fala assim, aí ele vai entender que, nossa, realmente foi necessário. Mas até então, ele não dá tanta importância para o projeto em si, nem a valorização de todo esse trabalho. Ó, esses dias eu vi uma situação que vocês já devem ter passado. Bom, o cliente estava reclamando, Juliana e Silvia, de ter que gastar R$8.000 em projetos complementares. R$8.000 que eu tô te falando numa construção que ele estaria somando elétrico, hidráulico e estrutural, certo? Uhum. Mas ele pagou acho que 35 ou 40 num lustre. Normal. E a hora de instalar, que é muito importante, Perfeito, Silvia. Você entendeu? o cara que vai instalar vai cobrar. Vai cobrar, porque se ele quebrar um cristal, uma peça daquela lá, Você entendeu? entendeu? É o que acontece É a mesma hoje. coisa com pedra. É. Vai instalar pedra, o cara cobra, porque se quebrar é responsabilidade dele. Pisos entendeu? hoje, cada vez mais os formatos estão maiores, aí Exato. cada vez mais a mão de obra tá mais Sim. cara, porque não é, às vezes, dependendo. Hoje a gente fala em lastras, que são lastras. Pisos de 2,4 1,20 m por 1,20 m já não é mais grande formato. Não Já é grande, porcelanatinho. já é o porcelanato de 60 por 60, entendeu? Então, Então, você vai pegar um cara para levantar um revestimento desse? Não, hoje tem equipe, eles têm máquinas para Tem. levantar um revestimento desse. As Então, ventosas, né? As ventosas. hoje é totalmente diferente. Aí ele vai cobrar por esse trabalho, mas o cliente comprou o piso. Comprou o piso. Ele brigou Tinha um lá, aluno comprou, meu, foi comprou. legal essa colocação de piso. Teve um aluno meu, que ele acho que era de Mirandópolis. E na graduação dele, o pai dele era construtor, pedreiro, e ele trabalhava sempre ajudando o pai dele como servente. Então ele foi fazendo um curso de arquitetura. Um dia, ele chegou para mim e falou assim: Pincerato, quanto que eu cobro para assentar um piso? Eu falei, por que você está me perguntando isso? Não, porque eu acho que eu cobrei errado. Eu falei, mas por que você acha que cobrou errado? Não, porque a cliente chegou e falou assim, quanto que você cobra para acertar um porcelanato? Eu falei, eu cobro 35, 40 reais o metro. Ela falou, então tá bom, tá fechado. Só que a hora que ela veio, que ela trouxe o piso, era o porcelanato retificado com junta seca. Junta falsa, zero. Uhum. Não dava para cobrar 35, 40 reais mais. O trabalho já era outro. Por quê? Na hora de assentar, colocar as pedras no espaçador entre eles, para que ela não movimentasse, não trincar. Então, assim, a gente ainda passa por situações como essa. Mas é por isso que hoje os empreiteiros têm combinado o valor do acabamento depois Da obra. Da obra. Olha aqui. Por quê? Porque eles a hora já que sabem. vai definir, ou troca um material. Entendeu? Então, Porque muda realmente- totalmente. Porque se você combina no início da obra, então ele combina pelo menos em duas A não fases. ser que o cliente não vai mudar nenhum item daquilo que mas está é tudo difícil. detalhado. Mas o né? acabamento você compra depois. Vocês já passaram por situações que o cliente não mudou nada até o final? Raro. É Muito difícil. Não raro. existe. Não existe. Eu tô fazendo uma reforma numa casinha que Casa de ferreiro. que eu tô mudando aqui. Meu Deus do céu, cada hora aparece um negócio, eu falo, você tá louco. Eu falei pra minha esposa, falei, você vai me deixar louco qualquer hora aí, que eu não aguento mais fazer mudança. Então, aí entra isso, os complementares. Que nem eu tive um problema lá, de um painel da TV da sala. É até piada, né, falar pra vocês, mas não tinha as cotas na hora que veio da marcenaria, Uhum. das alturas. Do jeito que tava, colocou. A pessoa olhou e falou assim, mas você não tava lá pra acompanhar? Eu falei, não, tudo bem, eu até tava lá, mas eu não tava pra acompanhar. Eu paguei pra alguém fazer, eu não faço móveis, né? E aí acabamos entendendo, né? Então, assim, o complementar, ele é importante. Que nem aquela coisa. Hoje, a NBR 5410, quando a gente fala de instalação elétrica, que é uma coisa que está muito, né, fresca na minha cabeça, o fio tomada aterrada. Só que o cara não quer aterrar a tomada porque ele vai gastar a terceira perna de fio Sim, na casa inteira. não vai. Aí ele não aterra. Aí, se o equipamento queima,
problema do eletricista, problema do arquiteto que não previu não sei o quê, problema é... Alguém ele vai culpar. Em vez dele assumir que ele não quis gastar, né? É aquela tal história. Eu e a Juliana temos um amigo em comum, né? Que tá construindo uma casa lá em Birigui, lá no Passaredo, né? E esses dias ele me ligou e falou, rapaz do céu, eu vou gastar não sei quantos metros de linear de tubo para irrigação da minha casa. Eu tô morto, não sei o quê. O que eu faço? Eu falei assim, mas pra lá. Você quer morar no Passaredo? Compra um terreno menor. Ele tava dando pulo dessa altura. Não é obra minha não, né, Juliana? Não. Ele não é... Não. Meu, olha, então assim, aí, o mesmo amigo meu, esse dia, ele me ligou que ele fez um armário na garagem e as prateleiras iam ser de concreto. Falei, você tá de brincadeira, cara, você vai fazer uma casa num Passaredo, com essa metragem de casa, você vai colocar uma prateleira de concreto? Quantos centímetros? 3. Falei, cara, não vai cair essa prateleira. Fiquei tanto na cabeça dele, para ele colocar ardósia, pelo menos, que ele falou, não, que é mais caro. Eu falei, levei ele. Aí ele viu que o preço da ardósia vai colocar ardósia. Mas se tivesse deixado, não ia dar 2 meses, ia fazer aquela barriga, né? Então, assim, primeiro, por que a gente tá batendo esse papo e falando sobre isso? Para a gente mostrar para aqueles que estão nos assistindo, que vão sair da faculdade, que aqueles que já saíram, e para o cliente, que o projeto complementar é importante. Porque, Silvia, Juliana, é fácil eu chegar lá no seu escritório e falar assim, faz um projeto arquitetônico da minha casa. Sim. Só fachada? Só corte? Só vista? Só... Você quer só entrar na prefeitura? Você entendeu? É uma coisa. Então, assim, a Esse gente... é um projeto. Exatamente. Só que aí você tem, por exemplo, aí aquele cliente que paga para você e aí fala assim, Silvia, mas como que vai ser minha sala? Juliana, como que vai ser o mobiliário? Como que vai ser... Pô, você tem que fazer o moodboard, design de interiores. Aí a precificação já muda. Exato. A primeira coisa que você tem que fazer é parar, fazer uma pesquisa e começar a pensar o que vai ser. Não dá para falar. Não dá. Quando, assim, às vezes a gente fala, nossa, eu queria muito ajudar a pessoa a falar, a explicar alguma coisa, mas não dá, eu tenho que parar e pensar. Eu não posso falar qualquer coisa, entendeu? Não dá certo, não funciona. Eu vou oferecer... até muitas vezes eu brinco, falo, gente... tirar da loja por dentro de casa é uma coisa. Não é isso que eu faço. Eu não tiro da loja e coloco dentro da casa do cliente. Eu penso. Então, é a hora que você vai colher uma coisa daqui, você faz uma curadoria do que você vai oferecer. Pesquisa. Exato. Né? E dentro do briefing que você fez com essa pessoa. Eu não posso oferecer X se ela gosta de Y. Então, eu tenho que ter todo esse cuidado. Então, engraçado, né? A gente fala, esse dia eu estava com um cliente, já de uma outra situação, e aí o pessoal tinha apresentado para ele um projeto de uma residência com área gourmet. Ele falou assim, cara, por que você está me apresentando a área gourmet? Porque tá usando, tá? Eu falei assim, mas eu não gosto de receber pessoas, por que você quer uma área gourmet? Eu quero uma sala de TV bacana, porque eu e minha esposa viajamos, são vendedores de laboratórios farmacêuticos, então eles viajam na segunda, logo depois do almoço, e voltam na sexta. Só no final de semana. Então eles querem chegar em casa, eles querem uma sala de TV legal para assistir uma série, eles querem... Conforto, ele quer um conforto. Uma ilha para cozinhar, batendo papo, tomando uma taça de vinho, entendeu? Não querem ter filhos, viajam muito. Então é outro público. Então você tem que fazer... Aí... Mas é por isso que você tem que fazer a leitura do cliente. Exatamente. Entendeu? Você tem que fazer a leitura, porque assim, não é o que tá na moda, o que tá usando, o que seja tendência, porque tá a área gourmet agora é assim, tem que ser assim para todo mundo. Não. Você tem que pegar, você tem que fazer a leitura do cliente, ver a rotina dele, os costumes, a necessidade dele, como que ele vive, entendeu? Não é que a gente quer saber da vida. Eu quero saber da tua vida. Não, eu preciso saber da tua vida para mim poder projetar. Que até nem tenho tempo para ficar cuidando da sua vida, eu preciso ter tempo para projetar, entendeu? Para poder direcionar algo que vai atender ele. Entendeu? Seja formato espacial, seja funcionalidade, enfim.
E a questão do detalhamento é isso, a gente vai detalhar de forma para poder acontecer toda essa execução de forma mais assertiva, entendeu? Obra dá problema? Tem, vai continuar sempre dando, mas vai assim... Vai dar problema sempre. Mas depois dá uma saudade quando acaba. Gente do céu. Eu falo que a eu gente fico órfão quando eu entrego. Órfão de projeto, né? De obra. Porque é gostoso. E esse complementar, né, desses projetos que a gente menciona, porque assim, a pessoa às vezes não entende, que nem outro dia, não sei quem ligou para mim, que o eletricista, ele não tinha projeto elétrico, tá? E aí precisava passar, ele decidiu numa determinada altura da construção da casa, passar em tubular a internet. Porque ele falou assim, quer saber, já que eu vou gastar, eu vou mandar internet, cabo de internet de rede na minha casa inteira e... mas esse já aqui acontece em toda obra. Não passava mais, Ju. Já que tubulação zero. O eletroduto já deu. Cheio, entendeu? não passa. É igual a gente oferece, fala assim, o som, você vai querer um som ambiente, pelo menos só as caixas, ou o que eu te ofereça, de repente, um equipamento leve, mas que seja compatível com o telão, né? Não quero nada de som. Aí a casa pronta, aí veio... Sistema de automação. Assim, agora eu só consigo colocar 2 caixinhas com Wi-Fi. Mais nada. Não dá. Por mais que você prevê, você pede, você fala, você explica, né? Essa é a nossa função. Sim. Né? Sim. Você sabe que muitas vezes eu falo, gente, vamos fazer um termo para ver se a pessoa realmente leu, para ela assinar, a gente lê junto com ela, aí ela assina, porque depois eu corro risco lá na frente, dá pra assim, mas você não me falou nada. Então, ler o termo junto com ela e pedir para que ela assine, que ela está ciente de que eu estou oferecendo todos esses projetos, é uma saída. Mas dá certo? Pelo menos eu fico resguardada. Eu acho que funciona nesse sentido. Até outro dia, a Ju, eu cheguei a comentar com a Juliana. Não sei se você conhece o Dr. Paulo Cavazana, o marido da Ana, sua amiga da G. Teve aqui eu, ele e o Ramiro, né? Pra gente justamente falar sobre... Ele é advogado, né? Ele é advogado e professor da casa nosso também. Pra falar sobre contrato de terceiro. Até onde... Porque, Silvia, eu me preocupo também no tocante a, por exemplo, eu vou entregar para você o projeto estrutural, o arquitetônico, os complementares, interiores, tal. Aí, uma coisa que dá muito problema, que vocês vão concordar comigo, e a visita técnica? Ou você tem aquele, por exemplo, eu te dou 5 visitas técnicas de brinde, eu não sei o quê. Não, algumas a gente, quando o cliente não contrata, a gente acaba passando por curiosidade. Eu passo por curiosidade, eu preciso saber o que está acontecendo. Mas não que eu vou lá para fazer uma visita técnica se ele não me contratou. Entendeu? Eu acho que... É outro problema que a gente passa bastante. Sim, então... Porque tem um momento da obra que realmente você quer saber como tá. Porque assim, eu falo, combinado não sai caro. Então, assim, se o cliente tá ali, tá no contratinho, olha, existem as visitas, mas na hora ele fala, não precisa. Né? Geralmente, eu explico que, assim, existe um momento da obra, quando tem um engenheiro acompanhando toda a parte da fundação, né? Que já é um complicado. Exato, que é o executivo, né? Dessa parte, assim, técnica mesmo. Sim. Então, eu fico mais tranquila, porque ele assinou aquela responsabilidade. Então, ele está passando. Aí, vai chegar um determinado momento que é necessário que eu acompanhe. Aí eu ofereço esse serviço, se ele estiver disposto, porque assim, hoje em dia tem o WhatsApp, então as pessoas acabam perguntando, só que tem a hora do WhatsApp também, que de repente não dá para você responder, né? Então, funciona que eu acho que o cliente tem que ter essa noção da importância, né? E muitos contratam e falam assim, eu não fico sem você. Então, aí é outra situação. Entendeu? Agora, visita técnica é importantíssima, porque você reduz, porque assim, como as pessoas não leem muitos projetos, é a hora que você pega. Então, assim, até aconteceu uma situação de uma obra que a gente, inclusive eles estão mudando hoje para essa casa,
E eu até vou citar aqui o que aconteceu numa das últimas visitas. Eles quiseram, assim, avulsas. E numa das visitas, porque você vai avulso, você vai para resolver aquele determinado problema, sim. né? Para resolver aquela questão que está pendente ou alguma coisa. Aí você passa o olho em tudo, o que der para você captar, você já fala, já adianta, ó, isso precisa ser corrigido, tal. E nesse último dia que ela falou, vem conhecer a casa, vem ver como que tá, né? Vem ver que finalizou. Você ficou assustado. Não, eu bati o olho e falei, abre aí correndo para ver se tem 2 tomadas que eu tinha colocado aqui, porque não tem tomada aqui. E aí? No meu projeto eu tinha tomada. Eu estou tranquila. Graças a Deus. Entendeu? Entendeu? Eu estou tranquila. A tomada foi pedida. Estava no projeto. Estava no projeto. Então, E aí? eu estou tranquila. Agora, para acender um abajur, agora está moderno, né? Acende com pilha, acende com carga, com bateria. Então, tá tudo bem. Mas a árvore de Natal, não sei. Entendeu? É essa situação que a gente vive. Então, você prevê, coloca lá. Às vezes, né? Não dorme. Nossa, esqueci da tomada. Acorda no outro dia, insere a tomada no projeto. E aí você chega lá e não tem a tomada. Por isso que eu falo, né? O pessoal que está nos assistindo, é dessa importância. Nesse caso, a mão de obra, né? Só para finalizar. A gente tem muito esse problema com a leitura do projeto, porque você chega na obra, eles não leem o projeto, a mão de obra não tem Não está ainda afinada com isso, né? Não está qualificada. Eles são bons. São bons para executar. Mas tem essa deficiência, talvez. Exato. Que às vezes o construtor, né, Ju, poderia filtrar, poderia falar, vamos conferir a conferência. A conferência. Porque, vamos assim, conferir o que você executou? Eles pegam o projeto no primeiro dia, bate geral no projeto, dobra e coloca dentro da churrasqueira. É a churrasqueira, né? É o armário. Dentro da churrasqueira e vai fazendo a cabeça. Aí você chega, porque toda vez que eu chego em obra é aquela coisa. Eu peço projeto, eu não levo nada, porque eu já entreguei um produto, um material. Você entregou uma cópia, já pelo entreguei. menos, vamos dizer assim, vai. Porque assim, eu estigo ele catar, a cópia tem que estar na obra. Sim. Tá no carro. O construtor, porque às vezes nem sempre o construtor tá lá, tá o terceiro dele. O que ele contratou para executar. O construtor fulano levou embora. Mas como que ele levou? Tem que ficar na obra, né? Então, aí que tá. Aí eles vão fazendo o que eles lembram. Então, é aquela coisa do retrabalho. Logo que vocês chegaram, né? Eu tava mostrando um pouco da instituição para vocês, né? E um dia, durante uma aula, levei uns alunos no bloco D, no bloco novo. Aí nós chegamos lá, e aí eu falei assim, quantas pranchas vocês imaginam que essa edificação tem? Uma pergunta básica. 10, 15. Bom, aí eu fui levantar a quantidade de pranchas para mostrar para eles. Eram 187 pranchas, entre a elétrica, hidráulica, entrada de energia, layout de piso, layout de porcelanato, layout de paver, layout de vidro. Tudo. Os alunos falaram, professor, 187? Eu falei, 187. Então, assim, a gente tem... Todas as informações, tá? Tudo, Juliana. A gente tem tentado ao máximo, nós aqui do unisalesiano.com.br, que eu falo, né? Sigam a gente aí, procurem, entre o site, acessem, vejam os nossos cursos. Para passar para o aluno, Silvia, que assim, eu tô te preparando também, de certa forma, para o mercado lá fora. O mercado é outro hoje. É outra coisa. Outro então, padrão. por exemplo, se eu pegar a realidade hoje de Araçatuba, tá? E ao seu entorno, são as unidades que a gente fala, são 43 cidades. Qual que é o perfil de Araçatuba? Você vai entender onde eu quero chegar. A gente fala em perfil psicográfico do aluno. Então, se você faz uma Belas Artes, uma Santa Marcelina, você vai ter um curso talvez um pouco mais voltado para artes plásticas, artes, teoria, história da arquitetura, né? Já o nosso aqui é projeto e obra. Então, eu tenho que direcionar o meu aluno para ele ser um bom arquiteto no desenvolver do projeto, Sim. saber precificar
uma situação, saber, por exemplo, escolher bem o material, saber, por exemplo, essa situação dos projetos complementares, onde eu vou usar uma boa elétrica, como uma boa Sim. hidráulica, que nem, por exemplo, a instalação elétrica. A gente sabe que nem eu estava contando para vocês no começo, eu estou me mudando aqui para Araçatuba, nós compramos uma casinha, né? Graças a Deus, e estou me mudando em breve, mas assim, onde eu quero chegar? Todo ponto de tomada, eu dobrei. Lugar, por exemplo, em banheiro, eu pus 220 para um secador. Por quê? Sim. Por quê? Não tem. Não, e porque você passou a enxergar Passei, essa com necessidade. certeza, bem, exatamente. Entendeu? A mesma coisa aconteceu, eu falo que a minha pós-graduação Master, foi a construção da minha casa. Porque eu falava assim, gente, como eu errei no ar-condicionado, por que eu não peguei inverter? Queria fazer menos barulho. Por que eu economizei? Deveria ter ficado sem comprar o ar-condicionado e pôr o ar-condicionado correto. Sim. Então, dos meus erros ali, que são pessoais, são meus, o que acontece? Eu mostro para o meu cliente, eu falo, olha, compra um inverter, porque a máquina vai dar um tranco, ela vai exigir mais, tal. É uma excelente máquina que eu comprei, mas porém ela faz barulho. E ai, que vontade de pegar as duas máquinas... Jogar fora. Que é por fogo. É assim. Mais ou menos isso, mas nem tanto. Tá lá, serve. Mas é que quando ela faz o arranque do motor, Ela é aquilo barulhenta. incomoda. Tá na laje técnica, porém, se eu subo no andar dos quartos, eu ouço aquele barulho que me incomoda. Ainda bem que não incomoda a minha filha, que tá a parede próxima ao quarto dela. Então, tem um banheiro no meio. Então, eu falei, nossa, ainda dei sorte, né? Entendeu? Então, esses detalhes, né, você vai, né, porque você indica para o cliente comprar uma cassete, mas você não fala lá se é inverter, né? Então, hoje eu já falo, compra uma inverter, porque vai ser silenciosa, vai consumir menos energia. Ah, não tem problema, tem fotovoltaico, né? Imagina. Que é outra zona de conforto, né? Vamos economizar. Aí acontece que você pega e compra mais barato. É fim de obra, né? Nossa, então, é esse detalhe. Mas isso ajuda a gente a prever, a instruir o cliente com relação a piso em volta de uma piscina, sabe? Olha, vamos optar por pedra, a criança pode correr com um pouquinho mais de segurança, não que a pedra não vai escorregar, porque também escorrega, mas porém vai ter um pouquinho mais de aderência para o pé da criança e tal. Então, detalhes que você pode ajudar o cliente a fazer, né, escolhas boas, né? Então, essa é a nossa função e aí onde rende pranchas. Que são os projetos complementares associados aos detalhamentos, né? Que nem, por exemplo, hoje na minha casa, que eu ainda estou em Birigui, você pega na minha sala de TV, atrás da minha tomada da sala de TV, eu tenho uma tomada. Só que eu tenho uma régua que eu tenho 7 equipamentos ligados, um filtro. Né? Já na minha casa, que nós estamos nos mudando... Tudo previsto. Eu sentei com o meu eletricista e falei assim, eu quero atrás... Então, hoje, atrás da minha TV, eu tenho 10 tomadas. Até porque você sobrecarrega se jogar um ponto. Exatamente. Ele nem pode, na verdade. Entendeu? Então, eu cabeei a internet onde deu. Todo ponto que eu vi que dava para fazer tomada. Por exemplo, esse dia nós fomos visitar um amigo, né? Que mudou recentemente, lá no Dama, em Birigui. Entramos no banheiro dele, aquele aquecedor de toalha. Sim. Minha esposa ficou maravilhada com aquilo. Eu tenho, mas meu marido morre de medo dele pegar fogo e deixa desligado. Ô, doutor, libera, usa o aquecedor. Você acredita? Eu coloco a toalha pra secar, ele vai lá e desliga. Ah, eu sei não, isso daí não vai desligar. Vai pegar fogo. É a tecnofobia. Exatamente. É a tecnofobia. Eu confio, mas não confio muito, sabe? Aí, nós entramos na internet, começamos a pesquisar, vamos comprar? Falei, putz, final de obra, né? Bom, vamos ver, se der a gente compra, tá? Aí nós fomos na casa. Ver se dava. Porque eu teria que trocar o espelho do interruptor de acender a luz do banheiro e naquele colocar um duplo para eu colocar um ponto de tomada para ligar a toalha. Para usar aquela parede. Porque não tinha, nós não previmos o aquecedor.
Então, ou a gente ia colocar... Hoje, quais são as duas alternativas? Para quem tem toque, gente, é uma loucura isso, né? Ou eu coloco um fio, aumento a tomada do espelho, que vai usar o secador, e coloco mais um interruptor para que ela coloque ali, fique um pedaço de fio aparecendo. Pendurado. Ou a gente muda o interruptor, coloca o interruptor mais tomada para eu colocar ele meio escondido, né? Aí eu tive que medir largura da parede, profundidade da parede, para ver se cabia. Isso você teria feito no projeto, se tivesse pensado antes, no complementar. Vocês estão entendendo o porquê da importância do complementar, o pessoal que está nos assistindo? Então, e agora, você esqueceu do aspirador central. Meu Deus do céu. Bom, é melhor ela não ouvir esse podcast. Você, pelo amor de Deus, Camila, você não me assista esse podcast. Hein? Porque aí nós vamos... Não, outra coisa. Triturador de alimento. Nossa, mas esse ainda dá para adaptar. Esse ainda dá. Esse ainda Esse dá. dá para quebrar, dá para ajustar. Então você tá entendendo que é uma coisa. Assim, hoje que é muito. Assim, é muito fácil. Então, mas aí que tá. Aí volta no que a Silvia no falou. Briefing, né? No briefing. E assim, uma coisa que eu tenho feito. Que ajuda bastante até assim a lembrar o cliente, a poder falar. E eu lembrar também que existe um determinado produto. Porque assim, às vezes as coisas acontecem tão rápido, nem a gente sabe. Eu já tive cliente que veio super tecnológico, que veio... A gente aprende com o cliente, a gente aprende, que veio com informação. Alexa. Que veio com informação, né? Ele já sabe o que ele quer, ele aí já fica sabe. muito Então, mais... tem clientes assim, né? Então, eu monto uma relação de equipamentos por cômodo. E cada projeto que eu executo, cada cliente que eu entrego, né? Que acaba a obra, eu chego no final, eu coloquei mais eletros, mais... Por quê? Porque aquele cliente eu fui conhecendo mais alguma coisa. Ou então eu inseri... Porque o próximo, eu dou uma listinha. Bom, Paulo. Sim. Eu passo essa lista, eu falo, preenche isso aqui. Porque até para instigar ele a saber se ele vai querer exatamente aquilo lá. E assim vai, cada cliente eu vou... Se a gente vai... Então, foi o que a Silvia falou, adequação. Né? Adequação, porque isso também eu levo para o meu detalhamento. Isso é importante, é uma informação que eu vou fazer a captação do cliente, vou me informar o máximo que eu puder para poder detalhar. Então, quando a gente, principalmente cozinha, né? Que hoje a gente pede os equipamentos para o cliente, porque eu não posso sugerir isso. Eu tenho que saber dele qual é a ideia que ele tem de uma geladeira. Que nem a história. Eu brinco, situação, né? Eu brinco muito com a história do bidê. Tem cliente que fala assim, mas eu coloco o bidê? Olha... Depende de você. Depende de você. Eu tá ali, porque até muda meu projeto, porque é um item a mais, aumenta o espaço a mais, né? Mas eu falo, olha, isso... a gente instiga o cliente, mas ele tem que me informar. Então eu vou te falar, esse negócio do bidê eu vou falar por mim. Então eu vou falar por mim. Se eu for num futuro próximo, se Deus quiser, ele me permitir eu construir uma casa, eu vou fazer o meu banheiro separado da minha esposa. Porque eu gosto de bidê. Exato. Porque eu tinha bidê desde quando eu era pequenininho na casa que eu morei. Então, é diferente. Mas aí eu volto num ponto que a Silvia colocou, problema de cozinha. Vocês ainda passam por uma situação que você tem primeiro, isso aí, aquele cliente que não vai comprar equipamento novo, quer usar os que tem. Mas eu tenho que prever. Mas tem que prever. Exatamente. Eu tenho que prever. Exatamente. Eu não posso Principalmente me geladeira. descuidar disso. Geladeira Nem que eu faça uma máscara, que eu pense numa adaptação para eu retirar. Por Deixar exemplo, uma folga. Hoje é o meu fogão, mas no futuro eu quero um industrial. Aí eu preciso do espaço, entendeu? Eu tenho que prever tudo isso. É trabalhar com Então, mas aí futuro. Eu venho para uma situação que a gente ainda passa por... Uma coisa que vocês falaram assim, esplendidamente, que é a questão do briefing, que é a entrevista antes com o cliente, que o aluno, né, vocês que estão nos assistindo, façam isso com mais afinco, entendam, entendam o seu cliente. É a alma do projeto, é a base, não tem né? Como. A informação. Não dá para ficar sem. A verdade é que a gente precisa de informação. A gente que vem daquela faculdade um pouco mais antiga, assim, né? De tempo integral. De tempo integral. Mas o nosso tempo integral começava às 5, terminava às 11. A gente passava a noite na faculdade
com nanquim. nanquim, Café e Coca-Cola. aranha, aquela reguinha aranha. Vegetal. Vegetal. Né? Então, a gente quer. Gente, vocês acreditam? Você não sabe o que eu fiz a semana. Tá até no carro, não tirei do carro ainda. Eu tava jogando uma sacola fora, de caixa de sapato, tinha um papel vegetal. Com projeto, com rabisco. Não. Eu dobrei e... Recordação. Não, porque às vezes eu quero, é o que eu falei, eu riscar. Eu quero pôr um vegetal, riscar em cima. Tá dentro do carro. Falei, vou levar isso aqui pro escritório. Não joguei fora. Que veio num... Não veio Remember dela. Gente, mas... É uma loucura, né? E esse... voltando a esse tempo, assim... Você não sabia o que era um briefing. Não. Você não usava isso. Você fazia a casa do beabá, aquela que você idealizou para você. Ela era para o cliente, entendeu? Você não tinha essa noção. Então, hoje, a arquitetura é um sonho. A arquitetura hoje é um complemento da vida do ser humano. Que a gente não pode deixar de viver. A gente jamais, não vive sem. Jamais. Então, tudo começa com briefing. É a base. É isso aí. É isso aí. Bom, gente, mas aí, partindo para a reta final desse momento, o que vocês deixariam para o pessoal que está nos assistindo, aquele pessoal que vai nos assistir, algo relacionado à importância dos projetos complementares? Silvia, Juliana, qual que é a dica de vocês? Gente, essa dica vale ouro, hein? Vocês têm, pelo amor de Deus, hein? O que você acha, Ju, que não pode ir? Quando a gente fala de projeto complementar, para que o cliente abrace a ideia, vamos supor. Não, é o que nós, assim, resumindo, é a importância realmente que ele tem que dar a esse detalhamento, porque na hora da execução vai fazer falta. Entendeu? O retrabalho, o quebrar, ou na hora que ele estiver mudando, ele vai precisar fazer uma instalação, ele vai ver que ele... Entendeu? Então, a previsão, você prever certas coisas é importante. Então, ele entender que isso realmente é necessário na primeira fase, que é do projeto, né? Porque não é só a gente entregar uma planta. Sim. Né? É ter todo esse cuidado que vocês têm, né? Exatamente. Que a gente tem, porque qual que é a nossa função? Ajudar ele a pensar. O cliente contrata a gente para pensar por ele mesmo, entendeu? Para instigar e pensar e dar aquilo lá mastigadinho como tem que ser executado. Né? A alma do projeto tá ali. Né? Toda a base desse projeto está ali, mas só que eu acho que é fundamental o cliente participar. E ele também entender o que são esses projetos complementares. Sim. E não só nós, porque para nós é muito fácil entender tudo isso. Então, nós temos que, talvez, colocar mais detalhes. Nós temos um caderno lá no escritório, que é até do antigo escritório. Eu falo, não joga, deixa aqui que ele... Quando a gente apresenta a proposta, a gente mostra o que é. Mas é que naquele momento o cliente está com tanta coisa, ele não fechou ainda o contrato com você. Então, se fechar o contrato, aí é hora de mostrar esse complemento. Porque às vezes, se você mostrar nesse momento que você está mencionando, não vai te dar tanta atenção. Porque o interesse dele ali é saber se ele vai fechar com você ou não. Então, naquele segundo momento, você fechou o projeto, às vezes ali mostrar para ele o que são você esses entrega projetos. E quais são. O que significa. Para ele também começar, porque muitas pessoas leem plantas, outras não. Outras você coloca uma planta baixa, né? Eu tinha um professor que falava, não é planta baixa. Mas eu falei, meu Deus, eu fico em dúvida até hoje se é planta baixa ou se não é planta baixa. Então, é planta baixa. Então, se você coloca na tela da TV a planta, muitas vezes ele não sabe entender, compreender aquilo ali. Entendi. Outras pessoas têm facilidade. Então, às vezes, você explica para ela conseguir visualizar. É a mesma coisa no ultrassom. Mostra para ela, né? O que está acontecendo. Uhum. Então, ela vai começar a se interessar. Porque hoje todo mundo dá um Google em tudo. Mas, às vezes, explicar para o cliente é muito mais valioso. Talvez ali você vai falar... Porque ele, quando vai à obra, ele vai também ser um fiscal da obra dele. Que às vezes, muitas das vezes, ele nossa, né, tem um projeto. Então, entregar um caderno de plantas complementares para o cliente é fundamental. Para que ele tenha também esse arquivo. Para que quando ele vai à obra, ele tem... levar. Sim. Ele pode levar, ele pode seguir. Ele fazer a conferência, então, né? Isso é importante. Entendi. E talvez minimize ele contratar, nesse primeiro momento,
um arquiteto para visitar a obra dele. Ele pode deixar para um outro No momento Exato. que faça Mais parte mais. necessário. Então é fundamental. Entendi. Então, gente, vocês que estão nos acompanhando, www.unisalesiano.com.br, sigam e olhem o que é a instituição Unisalesiano, nossos cursos de arquiteturas, engenharias, a parte de saúde, humanas, sociais. Então, deem uma olhada e, se quiser nos visitar, entre em contato que nós iremos recebê-los com maior carinho e atenção. Então, queria agradecer às arquitetas Silvia Gabas e Juliana Bertolai por mais essa aula que eu falo, no sentido de mostrar para vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir a importância não só da arquitetura, Sim. mas a importância da contratação de um profissional para tirar as dúvidas e do detalhamento quando a gente fala atrelado aos projetos complementares. Então, sim, Exato. agradecer ao tempo de vocês, Juliana, Silvia, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado. Prazer Tá? é nosso. Então tá bom. Gente, um abraço. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.